Imediatamente posteriores à guerra, os americanos continuaram a desenvolver armas nucleares. Para isso, eles fizeram um bom número de testes no Oceano Pacífico. Eles dividiram seu crescente conhecimento com os ingleses e os franceses, que também começaram a desenvolver estas armas. O poder explosivo dos testes aumentava. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Os 8 países não alinhados deverão concentrar esforços para a conquista de uma posição no sentido de pressionar as grandes potências em busca de um acordo imediato sobre determinados pontos, como suspensão de testes atômicos e compromisso de não utilização de armas atômicas em certas áreas do mundo. O Brasil teve voz ativa na Conferência de Desarmamento, realizando um trabalho de aproximação dos 2 grandes blocos militares e nunca exacerbando posições polêmicas. Neste mesmo dia, o ministro Santiago Dantas do Brasil mostrou-se verdadeiramente impressionado com o clima de boa vontade existente entre os principais integrantes da conferência e acentuou que todos estavam perfeitamente integrados no seu importante papel na presente conjuntura mundial. Nos anos 20, o bloco socialista abrangia somente cerca de 6% da população mundial. No início dos anos 80, o domínio já atingia 34% desse total. Alguns autores, mais apressados, viram nisso uma lei histórica, um processo sem retorno marcando o fim do capitalismo. Este estaria com seus dias contados e daria lugar ao socialismo no mundo inteiro. Final dos anos 80. A partir daqui, essa situação se inverte completamente. Passa a existir uma verdadeira corrida ao capitalismo. É a crise profunda e, provavelmente, terminal do socialismo real. Amigas e amigos militantes do Partido dos Trabalhadores, vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a geopolítica mundial e como o Brasil se insere nessa geopolítica. Evidentemente, é sempre arbitrário aonde começar, que a história não tem um ponto inicial nem um ponto final, ela vai se prolongando e continuando, mas digamos, para ter uma certa referência histórica, falar um pouquinho de como foi a Guerra Fria, como ela afetou o Brasil um pouco, e depois me concentrar mais na parte atual. Então, começando dessa maneira, e aí, na parte atual, eu vou explicar um pouco como a política externa brasileira, sobretudo a política externa dos governos do PT, e mais especialmente a política externa do governo do presidente Lula, porque dele é que eu fui ministro das Relações Exteriores, embora tenha trabalhado também como ministro da Defesa no governo da presidenta Dilma, mas eu acho que a concentração maior tem que ser nesse período que eu conheço em maior detalhe. Bem, o mundo sofreu muitas transformações desde a Segunda Guerra Mundial, né? E se nós formos, digamos, fazer assim uma muito rápida análise do que foi o período pós-guerra, ele foi em parte um período de reconstrução, digamos, no chamado mundo ocidental, uma afirmação da hegemonia norte-americana, inclusive através de instrumentos na área econômica, do tipo do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do que era originalmente o GATT, que era um acordo comercial que depois se transformou na Organização Mundial do Comércio, mas uma hegemonia, digamos, meio que compartilhada, desse lado ocidental. E, por outro lado, havia, digamos, o socialismo que chamaram de socialismo real, que era o socialismo que realmente existia, que abarcava basicamente a União Soviética
e os países da Europa Oriental, alguns países da Europa Oriental e a China. Basicamente isso, a grande novidade, exceção, houve movimentos também em outros continentes, mas foi Cuba, já no final dos anos 50, início dos anos 60, sobretudo, em que, digamos, a questão da Guerra Fria, de certa maneira, inclusive, chega até a América Latina e Caribe e vai afetar o Brasil. Eu não vou falar em muito detalhe sobre isso, isso tem abundantemente nos livros de história, mas só para lembrar um pouquinho, a principal característica desse período, digamos que vai desde, a rigor mais precisamente, 47, 48, que é quando se inicia a Guerra Fria, mas digamos, desde 45, desde o pós-guerra, até a queda do Muro de Berlim, mais ou menos, até 89, 90 e depois a dissolução da União Soviética. A característica principal, digamos, da política mundial era a divisão do mundo em dois grandes blocos, com dissidências aqui e ali, mas, enfim, o principal era isso. Havia um bloco liderado pelos Estados Unidos, que incluía, digamos, do ponto de vista de aliança militar, sobretudo os países da Europa Ocidental, mas também em alguns países da Ásia, o Japão e outros. Os países em desenvolvimento são um caso à parte, que eu posso vir a mencionar, e o bloco liderado pela União Soviética. A partir do início dos anos 60, há também uma cisão entre a União Soviética e a China, né? O que faz com que esse quadro mais simplificado se tornasse um pouquinho mais complexo. Inclusive isso vai ser importante também para as mudanças que ocorrem nos anos 70 e 80, 70 principalmente, com inclusive os Estados Unidos aproveitando um pouquinho essa divisão do que se costumava chamar na época disputa sino-soviética. Mas simplificando é isso, era um confronto entre dois grandes blocos, os líderes de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, e tinha duas características principais, vamos dizer, né? Porque essas coisas são todas muito complexas. Uma era ideológica, obviamente, uma professava uma doutrina socialista, com os defeitos que possa ter tido, o stalinismo e outras questões que também não cabe discutir aqui, e outro que era o socialismo e, digamos, com grande presença e força do Estado em todo o processo econômico e interno dos países, e outro que era o bloco liderado pelos Estados Unidos, com ênfase no que eles caracterizavam como um Estado democrático, mas democrático com todas as limitações sociais, principalmente, que ocorriam, e também com grandes problemas das relações entre eles, inclusive desigualdade dentro dos países e fora dos países, mas, digamos, uma estrutura de democracia liberal e política de democracia liberal, e ao mesmo tempo, digamos, um capitalismo que estava numa fase de um pós-guerra, passou por uma fase de reconstrução e depois de grande expansão até, digamos, a superveniência do capitalismo financeiro, que não acaba com o outro, mas que muda um pouco a natureza do sistema capitalista. Tudo isso se passa ao longo da história, em várias etapas, e é muito difícil para nós fixarmos assim precisamente que certas coisas, por exemplo, do ponto de vista geopolítico, eu acho que 89 e 90 é o grande marco, porque com a queda do Muro de Berlim, depois o fim da União Soviética, isso cria uma nova realidade. Do ponto de vista econômico, não é essa uma marca tão importante. Você tem, digamos, os primeiros avanços assim, do capitalismo financeiro que ficam mais claros com desregulamentação nos anos 80, já com Reagan e Thatcher, mas isso vai, digamos, chegar a um ponto extremo no período que antecede a crise relativamente recente, bem recente em termos históricos, de 2008. Então, essas datas todas, elas são um pouquinho relativas, eu só quero apontar para isso, e elas não se encaixam todas paralelamente. Mas, digamos, voltando então à característica principal, do ponto de vista ideológico, esse conflito entre os dois blocos, cada um procurando, a seu modo, expandir a sua área, né, do lado de cá, digamos, do lado do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Havia a ideia do que seria o expansionismo soviético, então isso marca, entre outras coisas, a criação da OTAN, que é uma organização de defesa militar
basicamente entre os países Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental, e inclusive outros mecanismos, como por exemplo a Organização dos Estados Americanos, que não era diretamente uma organização de defesa, mas que tinha também um tratado que era o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que foi inclusive utilizado para sanções contra Cuba já nos anos 60, que não deixava de ter uma característica também, digamos, um pouco de defesa entendida contra o comunismo, chamado comunismo internacional. E do lado de lá também a mesma coisa, havia o Pacto de Varsóvia, que era envolvendo os países todos ali da Europa Oriental, e havia também a Organização Econômica. Pela própria natureza do regime, dos regimes socialistas, ela era menos, digamos assim, internacionalizada, mas tinha também o grupo liderado pela União Soviética, que era o chamado Comecon, que era um grupo de países do leste europeu. Enfim, então havia esse conflito. E havia um grande, do ponto de vista estratégico global, havia também uma coisa que é muito importante chamar a atenção, porque ela teve presente em várias das crises, que era o impasse na área nuclear. Isso é uma coisa assim notável, quer dizer, pela primeira vez na história da humanidade, alguns países, primeiro os Estados Unidos, logo depois a União Soviética, mas depois também outros que vieram, passaram a ter uma capacidade, a rigor, de destruir o planeta, não é? E isso foi uma coisa muito característica do período da Guerra Fria e, inclusive, paradoxalmente, acabou levando também a uma certa distensão, porque ao mesmo tempo que havia o conflito e a disputa, havia também a consciência de que ninguém sairia ganhando numa guerra aberta. Então houve guerras localizadas, guerras em que, digamos, poderiam até certo ponto ser consideradas guerra por procuração, ou não por procuração, mas de qualquer maneira uma força de libertação local e um interesse imperial ou pós-imperial, seja das potências europeias, seja depois dos Estados Unidos, como foi a Guerra do Vietnã, para dar o exemplo mais eloquente desse tipo de conflito, mas o conflito global era evitado, porque havia essa iminência, esse risco da destruição total. E até uma coisa curiosa, porque a doutrina militar que predomina nessa época, a sigla em inglês é MAD. MAD quer dizer louco, mas é louco, mas é uma loucura ao mesmo tempo lúcida, porque chama-se Mutually Assured Destruction, quer dizer, a certeza de uma destruição mútua, inevitável. Então a certeza da destruição mútua é que leva, em grande parte, aos acordos para limitação, ainda que relativa, das armas nucleares, da limitação dos mísseis. Enfim, alguns desses tratados, aliás, estão sendo agora abandonados, sobretudo por iniciativa norte-americana, agora com o governo Trump. Mas, enfim, isso caracteriza o período. E por que eu menciono isso também? Porque, num caso muito específico, que foi o da Revolução Cubana, esse impasse nuclear teve um papel definitivo, né? Um papel marcante, né? A famosa crise dos mísseis de Cuba, no início dos anos 60, tem a ver justamente com esse risco maior que os Estados Unidos percebiam de haver mísseis soviéticos em Cuba. Enfim, essa é uma história também, dentro da grande história, uma outra história interessante para ser estudada, mas eu apenas assinalo, porque, digamos assim, ao lado, digamos, dos conflitos ideológicos, das lutas localizadas, havia, digamos assim, essa grande nuvem nuclear pairando que, de certa maneira, condicionava os comportamentos e até limitava. A própria União Soviética põe os mísseis em Cuba, mas diante do risco de uma ameaça de uma guerra total, e isso está relatado em livros, e eu pessoalmente até depois conheci o então ministro da Defesa norte-americano, Robert McNamara, e aliás ele conta num programa, ele fez um documentário de televisão, ele conta que nós tivemos minutos, segundos de uma guerra atômica, que teria certamente, se não destruído o planeta inteiro, destruído uma grande parte, e acabou a União Soviética então recuando, obteve lá uma pequena concessão também dos americanos em relação aos mísseis que havia na Turquia, mas isso marcava o mundo.
É importante ter noção, porque tudo que estava acontecendo no mundo, seja o processo de descolonização na África, seja as tentativas de desenvolvimento mais ou menos autônomo na América Latina, eles se enquadram nisso, né? Só para, digamos, abreviar e chegar um pouquinho mais perto de nós. Quando nós chegamos nos anos 60 no Brasil, depois de um período de razoável crescimento econômico, desenvolvimento, etc., né, tudo que significava, digamos assim, uma maior distância dos Estados Unidos, por exemplo, que poderia não ter nenhuma implicação ideológica mais séria, mas já era vista dentro da perspectiva da Guerra Fria. Então, digamos, o governo Goulart, né, o governo do Jango, ele passa a ser visto como uma ameaça. Embora o Jango, que era um fazendeiro, que tinha ligações com o movimento trabalhista, evidentemente, à época do antigo PTB, mas tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio e tudo, mas não estava longe dele ter uma ideologia comunista ou mesmo socialista. Ele queria desenvolver o trabalhismo, direitos dos trabalhadores, um pouco na linha do que o Getúlio tinha feito, até talvez com um pouco menos de ímpeto, diria eu, embora seja um homem correto, democrático, etc. Mas isso era suficiente para caracterizar, quer dizer, o fato dele procurar um desenvolvimento independente, retomar certas bandeiras que vinham da época do Vargas, de desenvolvimento autônomo, de melhor relação com a América Latina, de não hostilizar Cuba, por exemplo, né, era o suficiente para caracterizar o regime como uma ameaça comunista, porque tudo isso se encaixava dentro desse conflito global que era não só ideológico, obviamente era econômico também, mas era político e podia ter uma característica de guerra total. Então era dentro desse contexto que ocorre o golpe de 64 no Brasil, que é um golpe militar, obviamente inspirado pelos Estados Unidos, também, claro, com participação da elite brasileira, que também não gostava das possíveis reformas de cunho social do governo Goulart, que eram relativamente modestas. A própria reforma agrária era limitada ali à margem das estradas federais, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, mas enfim, o simples reconhecimento dos direitos trabalhistas, o fato de não hostilizarmos Cuba, o fato de termos restabelecido relações com a União Soviética, que tinham sido rompidas logo no período do início da Guerra Fria, tudo isso era o suficiente para caracterizar o governo Goulart como um potencial inimigo. A mesma coisa se passou mais tarde com relação a governos do Chile, do Salvador Allende, enfim, o mesmo se passou em vários outros lugares do mundo, na África também, já mais tarde um pouco, alguns dos movimentos de libertação, eles tinham apoio, mais talvez moral do que qualquer coisa, mas tinham algum apoio da União Soviética e de outros países, e por outro lado, curiosamente, os Estados Unidos, por exemplo, que no início até apoiou a descolonização fortemente, né, nos anos 50, mas depois começa a assumir uma postura de contenção, né, pela preocupação de que alguns desses movimentos caminhassem por digamos, para o que eles chamavam órbita soviética, para o movimento socialista. Acho que um caso notável e que diz respeito mais diretamente a nós foi de Angola, onde a independência é promovida por vários movimentos, mas o que toma a frente é o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que se autodeclarava marxista. Aliás, aqui aproveito para fazer um parêntese, porque também a gente tem que entender que a história é uma coisa complexa, não é linear, que em plena ditadura militar, que se declarava anticomunista, que não reconhecia Cuba, etc., o governo brasileiro, naquela época, teve uma atitude surpreendente, para quem, digamos, vê a história de maneira muito simplista. Que o governo brasileiro, durante o governo Geisel, reconheceu, foi o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA, que era o governo um partido declaradamente marxista, que era apoiado pela União Soviética e hostilizado pelos Estados Unidos. Então isso mostra como, digamos, em certos momentos, outras contradições também jogam e o interesse estratégico do país, mesmo nesses momentos, pode ter pesado. Aliás, eu faço esse parênteses porque, como eu disse, o governo militar instaurado pelo golpe de 64, ele é nitidamente pró-ocidental, cria uma doutrina, inclusive, de fronteiras ideológicas,
não quer saber de nada de direitos humanos, direitos sociais, etc., mas paulatinamente vai havendo uma certa evolução, sobretudo nessa área da política internacional. E eu acho que o marco principal é esse do governo Geisel. O ministro Azeredo da Silveira, era um homem também muito inteligente, competente, possibilitou com que o Brasil tivesse uma posição independente, não só em relação a esse tema, mas também em relação a um outro tema mundial muito importante, que é o do conflito entre árabes e israelenses, mais especificamente sobre a Palestina. Geisel, possivelmente por ter sido antes presidente da Petrobras e compreender, digamos, as dificuldades estratégicas que existem em relação à política mundial do petróleo, achou que não era bom brigar com os árabes e, inclusive, deu um passo muito importante, que foi o reconhecimento, a aceitação de um escritório da Organização de Libertação da Palestina no Brasil. Então, só para mostrar que as coisas evoluem assim de maneira complexa. Então, se você for... Eu tinha mencionado a política mundial, como ela se refletiu no Brasil. Então, nós tivemos um período muito positivo da política externa, que vai de 61 a começo de 64. Faço questão de citar isso, porque quem for estudar política internacional não pode deixar de se debruçar sobre o livro do Santiago Dantas, né, uma coletânea de discursos chamado Política Externa Independente. E não foi só ele, houve antes Afonso Arinos, etc. Mas Santiago Dantas conceptualizou essa ideia da política externa independente e teve um papel importante também numa situação específica, que era de Cuba, porque o Brasil não apoiou em 61, 62 a moção norte-americana de exclusão de Cuba da OEA. Santiago Dantas foi muito eloquente nesse ponto e ele escreveu muitas coisas interessantes que não é o caso de detalhar aqui, mas muitas delas, inclusive, serviram de inspiração décadas depois, quando voltamos a ter não só uma democracia, mas um governo também voltado para causas sociais. Então, então eu diria, depois desse período, o governo militar, no início, marcadamente pró-americano, com o tempo aqui e ali vai se distanciando um pouquinho, questão do Mar das 200 Milhas, que a gente tem que reconhecer, que foi o governo Médici, apesar de daqui dentro fazer barbaridades, tortura, etc., foi um gesto, naquela época, importante de não submissão. Os Estados Unidos não eram a favor disso, nem outros, a maioria dos países desenvolvidos não eram, preferiam eles próprios explorar essas riquezas. No governo Geisel, há esses fatos que eu mencionei, também o reconhecimento da China, o Brasil rompe com Taiwan e reconhece a China popular. Essa questão de Angola, que eu já mencionei, do MPLA e a questão dos árabes, e isso mais ou menos se mantém no governo Figueiredo, sem grande impulso, mas outra coisa importante que vai sendo retomada é também o interesse pela África, o interesse pela América Latina, mas nós temos ainda muito conflito com a Argentina, e esses conflitos com a Argentina começam a ser superados no governo Figueiredo, mas só serão realmente superados já na democracia, já com o governo Sarney. Então isso assim é um resumo muito rápido do como caminhou o mundo e como isso afetou o Brasil do período do fim da Segunda Guerra Mundial até digamos assim, a democratização, né, que antecede um pouco esse outro fato internacionalmente muito relevante, que é o fim do que se chamava o socialismo real, né? Então, esse é um resumo assim, muito rápido e, obviamente, haveria muitas outras coisas a comentar, mas eu acho que é para ter uma ideia, para podermos entender o que se passou depois. Bem, então, só relembrando, a redemocratização no Brasil, considerando, digamos, o período em que passamos a ter um governo civil, ainda, embora não eleito direto, por voto direto, né, por governo do presidente Sarney, e que é o período em que há esse marco importantíssimo que é a Constituição de 88, a Constituinte de 86 e a Constituição de 88, ocorre um pouquinho antes dessa mudança extraordinária no panorama mundial, que é marcado pela queda do Muro de Berlim, evidentemente, simbolicamente, graficamente, mas mais importante do que isso é, digamos,
o fim do chamado socialismo real, que é o socialismo que existia, as pessoas dizem isso, porque não é o socialismo ideal, é o socialismo que existia, marcado pelo fim do socialismo real, no fim da década de 80, e logo em seguida a dissolução da União Soviética, que é talvez um dos fatos mais momentosos da história contemporânea, porque não é só o lado ideológico. Muitos países deixaram de ser socialistas ou comunistas ou o que for e passaram para um campo mais capitalista, mas mantiveram a sua integridade. O fim da União Soviética é talvez um dos fatos mais notáveis e é uma das coisas que passa um pouco despercebida e foi muito mal interpretado, porque como foi muito interpretado apenas dentro do contexto ideológico, a União Soviética, na realidade, não era um império criado pelos comunistas, isso era o Império Czarista, que já vinha da Rússia antiga. Então um país do tamanho do que tinha sido o Império Czarista se dividir em várias partes, embora mantendo a maior parte, que é a Rússia propriamente dita, é um fato notável da história que muitas vezes é menos apresentado porque o lado ideológico acaba prevalecendo. Então é interessante notar isso, quer dizer, entra a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães, novas forças políticas. Pela primeira vez temos um partido realmente organizado pelos trabalhadores e com força, que é o PT. Não tinha havido, obviamente, outras experiências no passado, partidos comunistas, mas passou a maior parte do tempo na ilegalidade, então não podia agir muito. E havia o Partido Trabalhista Brasileiro, mas ali, fundado pelo Vargas, mas ali havia também uma mistura de influências do que se chamava na época um peleguismo, que deu um certo controle do movimento trabalhista por interesses políticos localizados, e o PT não, o PT surge como um movimento de base, então isso tudo é uma coisa nova. A Constituição Cidadã, ela não só consolida o restabelecimento da democracia, mas traz pela primeira vez a plena vigência de direitos sociais, que agora, aliás, estão todos sendo ameaçados e corroídos desde o impeachment da presidente, desde o golpe contra a presidenta Dilma e agora, obviamente, mais ainda no atual governo. Mas, enfim, sem entrar nesse aspecto ainda, de qualquer maneira, quando isso se passa num quadro mundial de grande modificação, que foi, inclusive, qualificado por um historiador americano, uma mistura de filósofo, historiador, que é o Francis Fukuyama, que hoje em dia tem até opiniões diferentes sobre isso. Na época ele escreveu um ensaio, depois transformado em livro, que ficou muito famoso, chamado O Fim da História. O Fim da História, ele retomava, digamos assim, um conceito hegeliano, né, que é o filósofo que inspira, em grande parte, no método, pelo menos, a Karl Marx. O Hegel não era, obviamente, comunista, nem esquerdista, nem nada, mas ele tem aquela visão da dialética e da mudança, e de que a história chegaria a um final, que o Marx, de certa maneira, absorve. E o Francis Fukuyama escreve, olha, a história agora, com o fim da União Soviética e a vitória do que ele chama de democracia liberal, a história chegou ao fim. Só que o fim não é a ditadura do proletariado ou a democracia socialista. O fim é a democracia liberal, com o capitalismo dominante, que vai se espalhar pelo mundo. E parecia que ele tinha razão inicialmente, claro, eu mesmo escrevi na época um ensaio crítico disso, mas vou deixar isso de lado, porque evidentemente aquilo era uma visão muito simplista, mas durante algum tempo, sobretudo para quem acompanhava, como ocorreu comigo, pelas várias funções que eu tive, os desdobramentos dessas coisas na organização, na parte comercial, econômico-comercial e na parte política internacional, parecia mesmo que esse domínio do capitalismo liberal e a hegemonia norte-americana tinham vindo para ficar. Digamos, a agenda comercial, que até então era uma agenda que muitos países procuravam restringir, evitar, ela foi muito expandida com a chamada Rodada Uruguai, que se inicia um pouco antes, né? Ainda desse período, mas que vai culminar já no começo dos anos 90, e com o total domínio dos Estados Unidos na parte geopolítica. E acho que o marco maior disso é eles conseguirem fazer, utilizar a ONU, inclusive, que aprovava as decisões americanas em relação, por exemplo, à primeira guerra do Iraque, a primeira guerra do Golfo, que não foi objetada, houve dúvidas, etc., mas não foi vetada por nenhuma das outras potências no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Lá, como sabem,
é o órgão decisório mais importante da ONU, o Conselho de Segurança, onde há 15 países, mas 5 apenas têm poder de veto, isto é, poder de impedir que uma decisão seja adotada. Então ninguém impediu e os Estados Unidos conseguiu o apoio da ONU para nessa primeira guerra do Golfo, que deriva das relações do Iraque com o Kuwait, não vou entrar nesse detalhe agora. E durante muito tempo, essa hegemonia norte-americana parecia incontrastável. Então você via mesmo, assim, pessoas que viam isso favoravelmente, né? E pessoas que viam isso criticamente. Claro que os norte-americanos até davam um nome para isso, que eles estavam fazendo o que eles chamavam de multilateralismo afirmativo. Na realidade, o multilateralismo tinha muito pouco, porque era sempre o interesse principal ou a visão estratégica norte-americana, mas conseguia que isso fosse referendado, apoiado ou pelo menos não objetado pela ONU. E havia os que já começavam a ver naquilo uma tendência hegemônica, né, e até passaram a classificar os Estados Unidos como uma hiperpotência, quer dizer, mais do que uma superpotência. Não apenas tinha capacidade de destruição do mundo, como teria a Rússia, certamente, mas ela tinha também o domínio ideológico muito forte. Então esse período coincide também com a expansão do neoliberalismo pelo mundo, né? Então há uma mistura dessas ideologias, digamos, que vem na esteira da queda da União Soviética. Então assim, olha, o socialismo fracassou, era a visão. Temos que ter outra coisa, temos que ter um capitalismo, e de preferência, mas não obrigatoriamente, com um quadro democrático. Então, isso sempre foi aplicado de maneira muito parcial e muito pouco uniforme. Então, por exemplo, em certos países que eram importantes para os Estados Unidos do ponto de vista estratégico, eles ignoravam o aspecto democrático. Em outros países, digamos, eles não precisavam tanto do país, ou estavam mais perto deles e eles queriam atuar, a ênfase, digamos, contra o Estado forte, principalmente se ele fosse de esquerda, como era o caso de Cuba, passou a ser muito grande. Só fazendo um breve parênteses, é um período de grande isolamento de Cuba, é um período que corresponde ao início dos anos 90, porque ela perde o apoio, pelo menos mais ativo, da ex-União Soviética e da Rússia, e também muito pouco da China, e ao mesmo tempo não consegue se reequilibrar. Então é um período interessante. Eu me lembro de conversas com dirigentes cubanos naquela época, dizendo que tinham sofrido 3 bloqueios. Primeiro era o bloqueio norte-americano, depois foi o bloqueio da própria dependência da União Soviética, e havia um bloqueio na própria região, um período muito ativamente anticubano, conduzido por certos governos, inclusive governos relativamente, enfim, eram governos neoliberais, mas não eram necessariamente governos de direita, no sentido mais não eram os mesmos governos militares dos anos 70 e 80. Enfim, dentro desse contexto, começa, como eu disse, a haver uma certa resistência a essa hegemonia norte-americana. Acompanhei isso muito de perto nas Nações Unidas, em função da questão das sanções contra o Iraque. O Iraque sofreu sanções que atingiram profundamente as condições de vida do país. Só preciso dizer uma coisa: foram sanções aprovadas pelas Nações Unidas. Claro que a maneira de ser aplicada sofria distorções, mas era uma massa de medidas restritivas ao Iraque, que decorriam da perda. O Iraque tinha entrado numa guerra e perdido. Então eram medidas muito fortes, mas que atingiam muito a população iraquiana. Então isso começa a ser percebido por outros países. Há também interesses econômicos, eventualmente, no petróleo. Então, além da Rússia e da China, que nunca foram ardorosamente, não impediram, mas não foram ardorosamente defensores da intervenção norte-americana e não se opuseram a essas sanções no início,
mas sempre viram isso com certa retração. Outros países em desenvolvimento também não gostavam disso, até os países árabes, mesmo que eles não gostassem do Saddam Hussein, mas eles sentiam que havia ali um excesso, né? Além deles, países como a França e a Alemanha, a França nesse caso mais importante por ser membro do Conselho de Segurança, membro permanente do Conselho de Segurança, começam a resistir a essa ideia de que temos que aprovar tudo que os Estados Unidos pedem. Eu acompanhei de muito perto essa época, eu era embaixador nas Nações Unidas, eu tinha sido antes ministro das Relações Exteriores no governo Itamar Franco, um governo que fez coisas boas, inclusive a criação do Mercosul, vamos voltar a isso daqui a pouco, mas era embaixador nas Nações Unidas, governo Fernando Henrique Cardoso, preciso que se diga, e pude ver, digamos, como essas sanções estavam. Isso é relevante porque o mesmo quadro pode se repetir aqui com a Venezuela. Aliás, está se repetindo. O Jeffrey Sachs fala a respeito disso no artigo recente, né, essas sanções econômicas. É um parênteses importante de fazer porque tem relação com uma diferença, porque agora não tem o apoio das Nações Unidas, é uma coisa totalmente unilateral. Bem, que o governo brasileiro atual apoia, mas enfim. Então, isso foi causando certas dissensões, né? O sofrimento do povo iraquiano era de tal ordem que o Iraque passou, digamos, de uma situação antes da guerra, antes dessa primeira guerra do Golfo, em que ele era mais ou menos, tinha um nível de vida mais ou menos equivalente a um país menos rico, vamos dizer, da Europa Ocidental, tipo Grécia ou Portugal, da época, né? E passa para um nível de país de menor desenvolvimento relativo, quase assim como a Somália, países sem governo e tal. Havia isso. Por outro lado, empresas francesas tinham interesse no petróleo, Total, etc. Por uma série de fatores, começa a se questionar essa hegemonia absoluta dos Estados Unidos. Então, isso marca o início de uma nova época, de certa maneira, quer dizer, esse pós-Guerra Fria, como se falou, foi muito curto. Logo em seguida se passa para um pós-Guerra Fria, né? E ele é caracterizado por algo talvez que fosse mais uma aspiração do que uma realidade plena, que é a chamada multipolaridade, né? Eu digo isso porque isso é uma coisa que foi se construindo, foi ocorrendo no mundo, em função de várias tendências, como eu disse, já mencionei essa atitude da França, mas a Rússia vai se fortalecendo depois de um período inicial de muita debacle, né? Que ilustrado até pela embriaguez do líder deles em determinadas situações, mas a Rússia aos poucos vai retomando um pouco a sua força, a China devagarzinho, mas também já vinha despontando como uma grande potência econômica, e em certos países, mesmo como o Brasil e como a Suécia, para falar de dois países muito diferentes, começavam a se incomodar com aquele hegemonismo norte-americano e a maneira como ele estava sendo aplicado. Por isso que eu mencionei tanto essa questão do Iraque. Então, eu acho que isso é importante para se entender o mundo que vai ser encontrado depois pelo governo do presidente Lula. Na parte econômica comercial, isso coincide com o período neoliberal. Então você tem algo que no Brasil inicialmente pode até ter tido aspectos positivos, eu acho que também não se pode desconhecer isso, que foi a estabilização econômica, mas você tem também as privatizações, você tem uma tendência a abrir a economia para interesses não necessariamente nacionais. E isso não é só no Brasil, é em toda a América Latina, ou quase toda a América Latina, nos países em desenvolvimento. E a expressão disso caminha era muito canalizada também para as negociações comerciais. Chamo a atenção disso porque há dois aspectos muito importantes que vão aparecer logo no início do governo Lula. Ele já era um objeto de discussão antes, obviamente, e havia percepções distintas, nunca foi uma coisa totalmente homogênea no Brasil, mas que são, digamos, a proposta norte-americana da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, e no plano global, a nova rodada de negociações comerciais, que é a rodada de Doha, né, que visa ampliar mais ainda o escopo das negociações, da abertura comercial, embora tivesse também aspectos que nos interessavam, poderiam realmente nos interessar, como era a maior disciplina do setor agrícola, que recebe muitos subsídios, etc. Então, o fato é que, digamos, no plano político, nós encontramos esse começo de multipolaridade, esse começo, digamos, de desafio, ou se não desafio, pelo menos de inconformidade com uma hegemonia norte-americana, no plano político estratégico.
E no plano econômico temos essas negociações que são ambíguas, porque em boa medida elas procuram incluir temas que não interessavam muito aos países em desenvolvimento, quer dizer, expandir muito a parte de serviços, incluir a parte de investimentos, dar garantias aos capitalistas, mais do que aos países, questões relativas a patentes, remédios eram também questões muito discutidas, nós até tínhamos conseguido alguma vitória nisso, e então, digamos, essas duas configurações são as configurações que o Brasil vai encontrar